Olha aí, meu amigo, mais uma notícia a respeito da educação no Brasil, do desempenho dos alunos brasileiros em matérias básicas como português e matemática. E adivinha só, para surpresa de um total de 0 pessoas, esses números continuam bastante baixos, né? Na verdade, o desempenho de matemática no ensino médio regrediu a níveis de 2011, ou seja, 14 anos depois, não se evoluiu nada nesse sentido. E, de maneira geral, os números estão inferiores aos níveis pré-pandemia. Não se recuperou nada da perda evidente desse período. É claro, meu amigo, a educação estatal é uma bagunça completa, é um poço de ineficiência e a tendência é que ela seja cada vez pior. E sempre que nós vemos dados novos sendo divulgados, novos números sendo apresentados, isso se torna cada vez mais gritante, cada vez mais evidente. Ah, mas isso aqui não é só rede pública, né? Na verdade, eu acho que é só rede pública também, mas o problema não é só da rede pública. Rede pública e rede privada, ambas estão sob o crivo do Estado. O problema é o Estado nessa história. A gente vai conversar sobre esse tema, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu canal, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? A gente tem uns dados aqui da pesquisa Todos pela Educação, né? Me surpreende que não seja Todes pela Educação. A essa altura do campeonato, eu espero tudo, né? Enfim, são dados do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? Enfim, a avaliação aqui, vamos ver de maneira geral, né? Os dados aqui de maneira geral, avaliação de português e avaliação de matemática, né? Então, embora os níveis de aprendizagem de maneira geral tenham avançado nos últimos anos, lembre-se, nós tivemos um grande decréscimo na época da pandemia e nem tem como dizer que não foi previsto. Foi previsto sim. Todo mundo sabia que o fecha tudo, que economia a gente vê depois, que isso ia custar muito caro para muita gente. E para as crianças, principalmente, né? Você isolar as crianças de uma fase extremamente importante de suas vidas, que é o momento em que elas são mais capazes de aprender, é de uma crueldade sem tamanho. Um público que sequer era muito, foi muito, sofreu muito na época da pandemia com o vírus em si, né? A incidência era muito baixa em crianças e adolescentes. Ainda assim, castigaram. Aqui no Brasil, o negócio foi grosseiro, principalmente aqui no Brasil, em outras partes do mundo não. E aí o resultado evidente disso é que houve um decréscimo substancial na educação brasileira nesse período. Então, está sendo feito um trabalho para recuperar o que foi perdido, não é nem para evoluir, é para voltar aos níveis de 2019. Só que isso ainda não aconteceu. Já temos aí 3 anos, né? Já estamos já temos 3 anos completos de retorno às aulas presenciais por inteiro. Não conseguimos voltar a esses padrões, né? Então tem a avaliação aqui que foi feita para alunos do quinto ao nono, do quinto e nono anos do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio, né? Na minha época, isso aqui era quarta e oitava séries, né? Quinto e nono anos. Então, a quarta série é aquela primeira parte do ensino fundamental, né? O quinto ano que você é acompanhado por um único professor ou professora. E depois, eu acho que ainda é assim, né? Daí para frente você tem professores por disciplinas. Então é o último ano dessa primeira fase, quinto ano, o último ano dessa segunda fase, que é o nono ano, e o último ano do ensino médio. Você avalia o desempenho dentro dessas 3 fases da educação formal, da educação básica, né? E aqui, desempenho em matemática e português, que eu sempre digo aqui no canal, é o que realmente importa no final das contas. Português, principalmente. Então, há um problema grosseiro de interpretação, de capacidade de interpretação por parte do brasileiro, né? Se você é bom em leitura, se você lê, se você interpreta bem, você estuda geografia, história, ciências, física por conta própria e vai tirar de letra. Você nem precisa de aula disso. A grande deficiência do brasileiro realmente é falta de capacidade de ler e principalmente de compreender textos. E pois bem, né? Então os números são esses aqui.
No quinto ano do ensino fundamental, em 2023, são dados de 2023, tá? Importante frisar, esse troço demora um tanto a ser compilado. 55% dos estudantes tinham aprendizagem adequada em língua portuguesa e 43% em matemática. Então veja que metade, praticamente, dos alunos do quinto ano não tinham a quantidade suficiente de língua portuguesa. E, sei lá, 60% não tinham em matemática, números inferiores aos de 2019. No nono ano a coisa fica pior, né? O pessoal aqui, em matéria de língua portuguesa, só 36% dos estudantes, praticamente um terço, tinha a aprendizagem adequada, sendo que matemática, isso era 16,5%. Um número patético, um número pífio, que também é inferior ao de 2019, que já não era grandes coisas também. E no ensino médio a coisa fica ainda pior, principalmente com a matemática, né? Pois é, 32% dos alunos, menos de um terço, tinham aprendizagem adequada em língua portuguesa e só 5% em matemática. 1 em cada 20 alunos do ensino médio, do último ano do ensino médio, eram suficientes em matemática em 2023. Provavelmente esses números não melhoraram de lá para cá, eu não tenho dúvidas disso, né? E esse número aqui de matemática, né, esses dados da matemática, são números absurdos, né? Pífios, que são comparáveis a níveis lá de 2011, de fato. Ou seja, né, é uma coisa realmente, um nível aqui, né, total de aprendizagem que é patético. Quanto que se gasta com aulas de matemática no Brasil? Faça as contas, aí eu tente fazer, né? Quanto se gasta com material didático, com professores, fora o tempo que se gasta para isso aí. Na minha época eram 5 aulas semanais de matemática. E aí o nível é patético, 5%. Isso aqui é vergonhoso. Isso aqui é número para demitir o MEC inteiro, né? E acabar com o MEC, que seria realmente o que de fato iria ter alguma serventia, né? Ia ter algum resultado positivo. Veja aqui, né, que na questão do ensino médio, e na comparação aqui, no ensino de forma geral, né, no ensino médio só não, rede pública e rede privada, a rede privada está melhor, né? Por exemplo, aqui, né, no quinto ano, o nível de alunos da rede privada com um nível adequado de matemática é substancialmente mais elevado na rede privada, mais ou menos 30 pontos de diferença e 27 em língua portuguesa. Então o nível é muito maior, o que mostra que a rede pública é um fracasso completo. Ou seja, se esses números aqui já são pífios, são números gerais, então, meu amigo, imagine aí se você considerar apenas a fatia do setor público. A coisa fica ainda mais absurda. E é a verdade. O Estado é o grande problema nessa história, a centralização da educação. Para pensar como o MEC funciona, Ministério da Educação. Um bando de burocratas em Brasília que acreditam que sabem como destinar recursos para a educação de alunos brasileiros, dezenas de milhões de alunos no Brasil todo, com características completamente diferentes. Essa educação excessivamente centralizada, uma coisa soviética de fato, plano quinquenal de educação, é isso que nós temos, é a grande razão pela qual a educação no Brasil não progride e não vai progredir. E tem toda a questão dos incentivos estatais. O incentivo econômico não é para melhoria, não é para o progresso, é para manutenção de problemas, porque problema gera recursos. Então, as pessoas não querem perder os seus recursos, não querem perder a sua relevância dentro desse sistema. Quem perde nessa história, obviamente, é o estudante, é o aluno. Tudo de errado, absolutamente tudo de errado com o modelo educacional brasileiro, desde a proibição do homeschooling até a obrigatoriedade das crianças e adolescentes estudarem. Uma grande parte não quer estudar, só está lá para atrapalhar o restante da turma, atrapalhar o trabalho do professor. Acaba fazendo... essa turma não aprende, esse pessoal não aprende absolutamente nada e eles pioram o desempenho de quem quer aprender de fato. Mas é obrigatório, o governo tem que apresentar números, tem que falar que a taxa de evasão escolar caiu, que o número de crianças matriculadas aumentou, enfim, né? E a centralização do ensino, de maneira geral, é uma tragédia completa. Os números são bastante claros nesse sentido. A educação no Brasil tem resultados pífios
e nada é feito para melhorar isso. Gastam-se rios de dinheiro e nada muda. É só tragédia após tragédia, só números fracassados após números fracassados. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.